Olá a todos, continuando a série de videoaulas que eu fiz sobre tracking. Dessa vez eu vou mostrar para vocês como fazer o tracking um pouco mais avançado. Além do After Effects, a gente vai utilizar o Mocha. Nessa cena você tem aqui essa parte, que tem aqui o The World Connection, né, nessa fachada aqui dessa loja. E você também tem esse outro elemento aqui, ó, que mostra aqui o second floor, né, o piso superior aqui indicado pela escada. Então, o que é que eu mudei nesse vídeo original em relação ao vídeo que a gente vai mostrar para vocês como produzir. Então, esse aqui é o vídeo finalizado, eu troquei aquela parte lá por minha loja e essa parte aqui pelo like. Tá? E a gente vai ter duas dificuldades adicionais aqui. Essa parte aqui da minha loja, como vocês vão ver, essa pessoa aqui ela vai passar na frente da placa. Então, ela vai passar na frente da placa, então essa já seria uma primeira dificuldade que a gente precisa mostrar como corrigir. E a segunda dificuldade é esse senhor aqui também, que ele também entra na frente dessa outra placa. Então, nesse caso, a gente vai mostrar como fazer o tracking, como colocar esses elementos e também como corrigir esses problemas das pessoas que passam na frente dos elementos inseridos digitalmente. No meu caso aqui, eu criei aqui uma versão desse vídeo que é em sequência de imagem, tá? Coloquei aqui nessa pasta com o trecho que eu ia precisar, que aí no caso ele trabalha até melhor. Essa é uma imagem que está em Full HD, tá? E esse é o formato que a gente vai mostrar. Mas eu quero começar mostrando para vocês um detalhe importante. No vídeo aqui original, vocês devem ter percebido que essa placa ela não é quadrada, né? Ela tem aqui um formato um pouco diferente, tem esses ângulos aqui na placa. Então, como eu quero fazer um elemento que vai substituir isso daqui, então a primeira coisa que eu vou fazer é construir esse elemento. Eu poderia utilizar Photoshop, Illustrator ou qualquer outro aplicativo aí, gráfico para fazer isso. No caso aqui, eu vou fazer, minha sugestão é trabalhar aqui com o Illustrator para criar então o elemento que eu vou substituir essa placa. Pronto, aqui no Illustrator eu vou criar então um novo documento, por exemplo, um padrão aqui para filme e vídeo. Nesse caso vou escolher, por exemplo, aqui o padrão HDV 1080, que seria então o mesmo tamanho do vídeo que nós vamos trabalhar lá no nosso exemplo, tá? Então vou dar OK assim. Eu poderia trocar, eu prefiro trabalhar aqui com esse grid nessa opção Light aqui, mas se você quiser você pode deixar em Medium ou Dark, como você preferir, tá? Então mesmo desligar. Vou deixar assim, OK. Então, vou ajustar aqui para minha tela. Bem, então eu vou construir aquele retângulo aqui, tá? Vou guardar aqui as ferramentas. Então, vou tentar fazer algo mais ou menos na proporção, inclusive ela não tem que ficar exatamente do mesmo tamanho não. É só para que a gente tenha mais ou menos uma referência, tá? Então vou fazer mais ou menos assim. Aqui o retângulo, vou pintar aqui da cor qualquer. Eu vou tentar deixar alguma coisa mais ou menos próxima àquilo ali, tá? Então vou selecionar aqui. Aqui estou trabalhando com o Illustrator Creative Cloud, então tem um recurso aqui, ó, que eu posso pegar, por exemplo, a setinha branca aqui, ó, clicar só no ponto que eu quero, por exemplo, nesse ponto aqui e nesse outro ponto também, vou segurar a tecla Shift, clicando nesse outro ponto. Ele aparece essas bolinhas aqui, eu posso clicar e arrastar, vai fazer a princípio arredondado, não seja assim. Tá? Pronto. Aí, então eu vou aqui com a seta branca, vou selecionar aqui esses pontos, por exemplo, esses dois aqui, e vou trocar aqui para cantos retos. Tá? Fazer o mesmo desse outro lado, selecionar também esses dois cantos e trocar também para cantos retos. Pronto, então já deixei mais ou menos com aquela estrutura que aparecia lá na placa. Minha ferramenta pincel, certo? Vou trocar aqui a cor de preenchimento, vou colocar um tom mais escuro aqui, por exemplo, assim. E vou colocar essa ponta aqui mais espessa, 20. Então a gente passa aqui fazendo um desenho qualquer no background. Pronto. Vou selecionar aqui essas linhas, venho aqui no menu Object, vou expandir a aparência. Pronto. Agora eu posso clicar aqui na imagem de baixo, vou usar Command C para copiar, Command F para colar na frente. Agora eu clico aqui no objeto de dentro, também segurando a tecla Shift, vou aqui no meu Pathfinder e vou colocar na opção aqui, ó, interseção entre os dois objetos. Pronto, então só esse objeto aqui do meio, certo? Se eu quiser trocar aqui, deixar um pouco escuro, posso vir aqui, por exemplo, na transparência e deixar mais suave, né? Essa transição entre uma cor e outra, por exemplo, assim. Pronto, tá legal aí. E eu vou colocar um texto. Eu coloquei assim, minha loja.
fonte está bem pequena aqui, né? Vou aumentar aqui. Você pode escolher a fonte como você quiser, tá? Essa aqui, por exemplo, tá? Bem, não vem ao caso. Você pode colocar qualquer fonte que você quiser, tá? Isso aqui é só para dar o exemplo. Nesse caso aqui também eu vou colocar um pequeno efeito de sombra só para dar um destaque. Pronto, ok. Então, file, save as, tanto faz. Eu já tenho um arquivo aqui que eu tinha salvo. Vou substituir, tudo bem. Essa imagem aqui do Illustrator, vou fechar o Illustrator. E vamos limpar aqui a área de transferência e agora vamos direto aqui para o After Effects. Bem, aqui no After a primeira coisa que eu vou fazer é importar o meu arquivo ou minha sequência de imagem, dependendo do que você tem aí. Se você não tem a sequência de imagens, se você quiser usar o vídeo mesmo, não tem problema, você pode usar o seu vídeo. Como eu falei, só não é muito bom trabalhar com um MP4, mas outros formatos de vídeo aí o Mocha trabalha relativamente bem. O After automaticamente reconhece como uma sequência de imagens, tá? No caso tem salvo como JPG. Como você está vendo, um arquivo em Full HD, 1920 por 1080, vou mandar abrir. Pronto, aqui a imagem, posso simplesmente clicar e arrastar aqui para baixo. Pronto. Como eu já tinha definido aqui o tempo de entrada e saída, certo, do trecho que eu queria, então eu não preciso fazer nenhum tipo de corte aqui no After. Se eu precisasse, eu poderia cortar só o trecho que eu preciso, ou ainda, até mesmo lá no Mocha, especificar só um trecho para fazer. Então, já estou com a camada selecionada aqui no After, já puxei para cá, então vamos aqui no menu Animation e vamos clicar aqui Track em Mocha AI. Pronto, ele abre aqui a tela do Mocha. Nesse caso aqui, provavelmente ele vai perguntar se eu quero substituir, porque eu já estava salvando essa mesma pasta, então é só dar OK. Aqui no Mocha, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o tracking dessa parte aqui da placa, certo? Para que eu possa explicar para vocês como funciona, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, essa imagem ela vai aparecer durante todo o trecho. Vou puxar aqui no Mocha, você clica por esse indicadorzinho branco aqui, ó. Você pode clicar e arrastar. E aí você tem, ó, você vê que durante todo o trecho do vídeo essa placa existe, só que aqui mais para o final ela começa a cortar. Mas aqui no caso do Mocha não tem problema, ele consegue rastrear mesmo assim. Então vou voltar aqui mais ou menos para um ponto onde esteja a placa com um bom nível de visualização, digamos aqui, ó. Não precisa ser no início, tá, pessoal? Até porque no início estava um pouco distante. Então aqui está com um nível de visualização legal, não tem ninguém atrapalhando, certo? Então é um bom lugar para a gente puxar aqui como referência. À medida que for utilizando, eu vou mostrando para vocês como utilizar essas ferramentas aqui da barra superior, tá? Então a gente vai começar com essa ferramenta aqui, certo? Que é a ferramenta X-Spline, tá? Então vou clicar. Essa primeira aqui é basicamente para você definir a região de rastreio, tá? Não é necessariamente para definir o formato da placa. Aliás, você clica e solta, tá? E aí vai pegando aqui os pontos, pegar um outro ponto, por exemplo, aqui. Eu vou tentar ter mais ou menos esse alinhamento aqui, mas não tem que ter critério tão absoluto assim de alinhamento não, tá? Ó, é tanto que aqui em cima eu não tenho tantos pontos assim, mas eu vou pegar aqui e vou tentar manter mais ou menos esse alinhamento aqui, ó, que estava aqui em cima, certo? Puxando mais ou menos para cá. Na verdade, para soltar agora você precisa usar o botão direito do mouse. Tá? Soltei, eu posso realinhar esses pontos aqui e eu vou fazer isso. Tá? Então, por exemplo, vou puxar esse ponto aqui um pouco mais para dentro, porque assim eu posso puxar o ponto de cima também um pouco mais. Queremos que eu coloque aqui assim. Pronto, esse outro aqui está legal, mais ou menos como eu queria deixar mesmo, certo? Então tem mais ou menos aqui a região onde eu queria rastrear, certo? Definido isso daqui, ó, eu vou definir uma outra coisa, que nesse caso aqui é esse item aqui, ó, você vai clicar, ele vai exibir, certo? E o que ele chama de planar surface, tá? Cliquei, que é esse retângulo azul aqui, certo? Então agora sim, esse retângulo azul, esse sim eu vou posicionar da maneira que eu não quero que a minha imagem fique aplicada aqui em cima desse elemento. Então eu vou clicar aqui e arrastar, e aqui você tem um guia que aparece aqui nesse canto superior, você vai ver quando eu clico no ponto, que lhe dá um zoom para você perceber exatamente a posição que você vai colocar o elemento. Então tem ali o detalhe. Nesse caso aqui eu vou pegar pelas partes internas dessa placa, por exemplo. Clicar aqui. Pronto. Vou clicar aqui nesse outro. Observe que eu não vou colocar aqui, ó, porque nesse caso a imagem que eu vou substituir, embora ela não seja um retângulo, mas você vai tratar essa imagem como sendo um plano, isso aqui que você está colocando.
Então você vai tentar referenciar isso aqui como se fosse um plano, tá? Você vai ver que vai ter um outro elemento que a gente vai usar depois que vai facilitar para a gente ter certeza de que está posicionando no lugar correto, tá? Vou posicionar logo as partes de baixo, fica mais fácil, já que a gente tem esses cantos aqui, essas quinas, fica mais fácil para identificar. Finalmente o ponto superior aqui, ó. Como eu falei, você vai tentar usar, manter esse alinhamento, mas como você está percebendo, a gente vai tentar colocar como se fosse um retângulo. Tá, fica um pouquinho mais para cá. Pronto. Tem como a gente saber se isso aqui está ficando alinhado, tá? Se está ficando plano. Para isso, a gente vai utilizar isso aqui, ó, certo? Esse guia, certo? Nesse caso aqui, que é o Planar Grid, quando a gente clica aqui, ó, ele aparece essa grade, né? Então, nesse caso, essa grade é ótima porque você vai verificar, por exemplo, ó, essa linha aqui, ela está alinhada com esse poste, então tá legal. Você vai observar essas outras linhas que estão passando aqui, ó, se elas estão de acordo com a perspectiva do objeto. Nesse caso aqui, ó, você pode ver que ele está bem alinhado. Se ele não tivesse bem alinhado, por exemplo, se eu clicar aqui em cima e tentar arrastar, ó, a perspectiva fica toda distorcida. Então, desse jeito, você sabe que o alinhamento que você fez está legal, porque quando você posiciona aqui, ó, você pode acompanhar que as outras linhas da perspectiva, elas estão todas de acordo com os outros elementos aqui, ó, da fachada, certo? Então isso é uma excelente indicação de que isso aqui está alinhado. Definido então essa parte aqui, eu posso fazer o tracking inicialmente para frente, que seria esse aqui, ó, que são os botões de controle do tracker. Você pode mandar fazer o tracking para frente de uma vez, voltando de uma vez, voltando de um em um ou adiantando de um em um, certo? E aqui são os botões de play, né, o controle de reprodução do vídeo. Você pode dar play para frente, play para trás, ir direto para o início, ir direto para o final, ou também adiantando de frame em frame ou voltando de frame em frame. Tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer o tracking. Então, eu vou começar, por exemplo, fazendo o tracking para trás. Tá? Eu comecei aqui, ó, vamos dar uma olhada, eu comecei aqui no frame 101. Tá? Então, essa é a minha referência, eu vou fazer o tracking para trás. Você vai perceber que ele tenta manter esse alinhamento. Mas, ó, por exemplo, teve uma pessoa que passou aqui na frente. Às vezes a própria distorção da lente da câmera. Então, assim, tem algumas situações que você possivelmente vai precisar fazer algumas pequenas correções, como a gente vai ver mais adiante. A princípio, ó, você vê que houve uma pequena distorção, a gente vai tentar corrigir, mas a princípio ele fez o tracking já para trás. Eu vou pegar o cursor, vou voltar até o ponto onde eu tinha tomado como ponto de início. Pronto, aqui, ó. Então, agora eu vou fazer o tracking para frente, tá? Vou clicar aqui. Aqui da mesma forma, à medida que ele for saindo do quadro, vai tender a perder um pouco, ó, do encaixe. E a gente vai corrigir isso daí para que ele fique totalmente encaixado. Pronto, o tracking está concluído. E agora a gente vai fazer algumas correções, tá? Então, no track 101, vou clicar aqui nessa aba, tá? Adjust Track. Cliquei aqui na aba de Adjust Track. E aqui, ó, ele faz umas marquinhas X vermelho. Então, até para a gente aprender a trabalhar, ó, aqui eu tenho uma ferramenta Zoom e tenho uma ferramenta, essa mão aqui, que é para a gente mover a tela. Vou selecionar a camada, vou clicar aqui na ferramenta Zoom, certo? Você clica, arrasta, dá um zoom aqui mais próximo. E se você pegar aqui a mãozinha é a tecla X, você pode clicar e arrastar também, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho esses pontos vermelhos, né, em forma de X aqui, que vocês estão visualizando, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, esses são os pontos que eu defini como sendo, então, meus pontos de maior precisão, certo? Então eu vou clicar aqui, ó, e vou setar esses pontos do frame 101 como sendo meus pontos de referência, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, Set Master All. Pronto, então ele setou então esses pontos como sendo meus pontos de referência. Vou voltar agora, meu cursor lá para o início, por exemplo. Pronto. Agora que ele já tem aquela referência, ele vai poder comparar o current frame, que ele chama, né, o frame atual, com o frame que eu determinei no Master Frame. E a gente vai observar se há muita diferença. Por exemplo, vou clicar aqui no canto inferior, que é a minha principal referência. No meu Master Frame, ele estava bem no canto, como vocês vão poder observar aqui em cima, certo? E agora ele está um pouco afastado, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó, eu já cliquei que era aqui no canto, e vou, por exemplo, descer um pouco, ó, certo? Até posicionar do jeito que estava lá no meu Master Frame. Pronto. Agora, como você está vendo, está bem encaixado naquele mesmo local. E assim eu vou seguir também para corrigir, por exemplo, o frame inferior aqui, ó, o canto inferior do outro lado. Até que não houve muita diferença entre o frame atual e o frame master, ele está relativamente bem encaixado. Posso talvez subir um pouquinho só. Então, subir um pouquinho aqui.
talvez um pouquinho para a esquerda. Pronto, está legal, certo? Agora vamos ver na parte de cima, tá? Cliquei aqui, ó. A gente vai observar também, ó, se você percebe uma diferença mais significativa entre um frame e outro. Nesse caso aqui até que tem, certo? Você vai observar para cada quadrante, tá? Para cada quadrante ali, mais ou menos como é que ficou a imagem, o que é que você pode fazer para puxar mais para a direita, mais para a esquerda, assim por diante, tá? Então vou puxar aqui um pouco para a esquerda, por exemplo. Você pode observar pela grade também aqui, você vê que está corrigindo aqui essa distorção, certo? Então corrigir um pouco a distorção aqui. E se você se achar que tem necessidade de corrigir mais algum sentido, você pode corrigir também. Mas no nosso caso aqui, certo? Essa distorção aqui para a esquerda, tá? É suficiente para encaixar. Então você vai comparar aqui, tanto pelas essas imagens aqui, ó, que estão aparecendo, como principalmente por esse alinhamento aqui, ó, se já foi suficiente, tá? Pronto, agora também no canto superior. Pronto, canto superior, você vai observar que a grade está bastante distorcida, né, nesse caso. Então vou precisar puxar bastante para esse lado aqui, ó. Lado left. E também vou precisar puxar um pouco mais para baixo, porque você vê que ele está um pouco alto aqui. Você pode clicar lá e arrastar diretamente, tá? Mas quando uma diferença é pequena como aqui, às vezes vale a pena você fazer no clique. Então agora está bem alinhado, ele registrou isso aqui, ó. E agora quando a gente vai movendo aqui, vocês observam que ele mantém, ó. Ele pega a correção que a gente fez e distribui ao longo do caminho. Se chegar mais ou menos aqui, tipo aqui, mais ou menos no meio, você checa. Se existe de novo alguma diferença mais significativa. Se você achar que não está muito legal algum ponto aqui, mas aqui a gente pode ver que ainda continua com um alinhamento muito bom, certo? Talvez muito pouquinho aqui a gente possa corrigir, por exemplo, aqui nesse canto superior, só um pouquinho de nada aqui mais para fora, aqui, ó. Aliás, para dentro, tá? Coloca bem pouquinho só para corrigir isso aqui, ó. Aí qualquer alteração que você faça, ele registra aqui na parte de baixo, né? E assim você pode, deixa eu clicar aqui também, descer um pouquinho só. Pronto. Então qualquer alteraçãozinha dessa que você faz, ele registra aqui e aí ele ajuda, inclusive, a manter o alinhamento desse ponto em diante, tá? Esse aqui era o nosso ponto master, certo? Então não precisa fazer correções. E aí, à medida que a gente vai avançando, certo? Aqui mais para o final, certo? Aí o que acontece? A gente vai precisar fazer novas correções. Vê que aqui ó, já saiu bastante, certo? Embora aqui o alinhamento esteja relativamente bom, mas ali ele já subiu bastante, então vou clicar nesse canto aqui, ó. Vou descer um pouco. Como eu falei, a gente pode clicar aqui direto e arrastar também, se você quiser, tá? Mas geralmente quando é pouco é melhor você puxar aqui pelo botão, tá? Então estou fazendo aqui esse alinhamento, certo? Aqui você vê que essa linha agora ficou bem certinho aqui com o alinhamento do poste, tá? Que é a nossa referência principal. Aqui do outro lado eu não tenho mais a posição, mas eu tenho ainda essa linha, né? Então eu posso usar essa linha como referência para ajustar. Então eu sei que aqui esse canto, ó, vou clicar aqui o canto inferior e eu vou precisar descer mais, ó, certo? Descer mais essa linha para que ela fique alinhada com essa parte de baixo da placa, tá? Então ele corrigir todo o alinhamento aqui, ó, certo? Vou voltar aqui meu cursor, você vê que ele está alinhado do início até o fim. Não preciso mais desse grid, tá? Posso até não precisar ver aqui essa parte interna também. Inclusive aqui tem um próprio recurso, ó, bem interessante aqui. Aqui onde tem você está com a camada selecionada, certo? Você tem aqui o nosso mate, né? Esse mate clip aqui, ó, e o insert clip. Então aqui no insert clip você pode inserir outro elemento só para visualizar como é que ficaria. Por exemplo, vou colocar aqui esse grid 8x8. Ó. Ele coloca um elemento gráfico lá em cima para você ter uma ideia como é que vai ficar o encaixe. Vou colocar até mais fechadinho para você ver melhor. Por exemplo, esse 32x32 é bem fechado. Vamos ver como é que vai ficar aqui em relação ao tamanho inteiro. Deixa eu tocar agora, vou voltar aqui no meu vídeo, vou dar play aqui. Você vê que ele fica lá, ó, encaixado desde o início até o final. Vamos ver como é que a gente pode levar isso aqui para o After Effects, essa informação, tá? Então estou com a camada aqui selecionada, normalmente eu prefiro dar nomes para essas camadas, vou clicar aqui 2 vezes. Pronto, clico 2 vezes, vou chamar isso aí, por exemplo, placa fachada, certo? Pronto. Então eu chamei essa camada aqui de placa fachada, essa camada aqui foi a primeira que a gente rastreou, tá? Vou exportar agora essas informações. Então com a camada selecionada, eu tenho aqui ó, a opção de Export Tracking Data, certo? Então eu vou clicar aqui, ó. Aqui eu tenho 3 opções, tá? Eu posso exportar a informação
só do corner pin, que eles chamam que seriam esses pontos de distorção, certo? Aqui o corner pin apenas. A opção do meio, que é exportar com o corner pin mais as informações de posição, rotação e escala. Caso aqui, a opção do meio é a mais adequada para o que a gente quer, tá? Então eu vou mandar copiar para a transferência, copy to clipboard, e agora eu vou voltar lá no meu After Effects, minimizar aqui, pronto. Aí aqui no After Effects eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aquele elemento gráfico que eu criei lá, aquele banner fachada, esse aqui ó, minha loja lá, vou mandar abrir, importo ele como footage mesmo, tá? Tá aqui ó. Bem, aí vem um detalhe, ele está com 1920 por 1080, mas ele na verdade não está ocupando a tela inteira de 1920 por 1080. Então o que é que você pode fazer? Uma maneira interessante que você tem que fazer isso, já que eu criei a imagem já do tamanho certo, ou até mesmo se a imagem não tivesse do tamanho certo, era você clicar aqui e arrastar para cá, ele vai criar uma composição, certo? Nesse caso a composição já tem o tamanho certo, 1920 por 1080, mas a imagem, o elemento gráfico aqui, ele não tem o tamanho completo. Então nesse caso aqui, você vê que esse elemento ele não está ocupando a tela inteira. Mas para que possa dar certo no nosso After Effects, é preciso que ele ocupe, certo, a tela inteira. Então para isso eu vou distorcer mesmo esse elemento aqui. Se fosse uma foto já cortada do tamanho certo, eu poderia clicar com o botão direito, vir aqui em Transform e escolher Fit to Comp. Mas como esse objeto já está do tamanho aparentemente certo, eu preciso forçar para que ele fique exatamente ocupando o espaço da composição. Então eu vou dar uma forçada aqui, ó. Vou apertar a letra S com a camada selecionada, vou desmarcar aqui a proporção para que eu possa literalmente esticar esse objeto, tá? Então eu vou esticar até que ele ocupe o espaço todo. Às vezes você pode precisar mover também, se for o caso, tá? No nosso caso precisa mover um pouco, porque literalmente eu preciso esticar esse objeto até ficar da mesma proporção do elemento para que o corner pin funcione bem. Não se preocupe com a distorção, tá? Porque nesse caso, quando ele encaixar lá, ele vai compensar essa distorção porque você fez mais ou menos na proporção lá. Pronto, então, ó, por incrível que pareça, ele ficando assim, ele vai dar muito certo, tá? Porque assim você fez com que ele ocupasse, de fato, o 1920 por 1080, que é o tamanho da composição. Vou voltar aqui na minha tela inicial, na minha composição top, e vou puxar minha composição banner fachada para cima dela. Cheia, ficou aqui assim, eu vou diminuir o zoom para vocês poderem visualizar melhor. Então tá aqui assim, ó. Aí agora eu estou com o meu cursor no início, que é onde eu deixei lá no Mocha, e vou dar, nesse caso aqui, Command V, certo? Se for o PC, Ctrl V, né? Pronto. Olha só, chegar até no zoom aqui para você poder visualizar. Ele já encaixou lá no local. Vou dar uma olhada como é que ele ficou, vou dar um RAM Preview aqui, ó. Pronto, está funcionando aqui, ó. Se você achou que precisa fazer alguma correção, tá? Você ainda pode fazer essa correção aqui mesmo. Por exemplo, vou clicar aqui, vou apertar a letra U, aparece todos os elementos que você fez. Então, vou, por exemplo, adiantar um pouco aqui, para um ponto que eu achasse que precisaria de uma pequena correção, certo? Vou pegar aqui um pouco. Tirar aqui, ó. Vamos supor que aqui você não está tão contente com uma outra posição em um canto desse aqui, ó. Então você pode pegar aqui, ó, quando você seleciona a palavra, tá? Porque se você selecionar um ponto só, vou tentar corrigir sem selecionar a palavra, ele pode corrigir só para esse frame, o que não seria legal. Então você precisa clicar na palavra que você quer, por exemplo, sei lá, vamos supor que seja esse canto aqui. Então esse canto aqui é o canto superior esquerdo, tá? Então nesse caso, o upper left. Então eu posso clicar e arrastar aqui, ó. Você vê que eu posso, ó, mudar a posição daquele ponto. Então digamos que eu quero ele um pouquinho mais para dentro aqui, um pouquinho mais para baixo. Pronto, coloquei para ficar um pouco mais interno aqui. Essa modificação que eu fiz aqui, ó, ele fez para todo o filme. Ó. Então, ó, tudo isso aqui agora já está encaixado. Eu vou voltar com a próxima aula para mostrar para vocês como corrigir esse problema aqui, ó, da pessoa, né, que passa na frente da placa. Tá? Como é que a gente vai corrigir isso daí? Ok? Então, até a próxima.